Você que pode, abra a palavra de Deus, a Bíblia, o seu smartphone, no livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, um profeta menor. Profeta menor não pelo seu grau de importância, mas porque tem poucos registros proféticos, mas um homem que, mesmo não sendo mencionado em nenhum outro local da Bíblia, ele tinha algumas interpelações a fazer aos céus, ele tinha alguns questionamentos, e quando esse homem, ele perguntou, o Senhor respondeu. Então era um homem muito pouco conhecido aqui na terra, mas os céus sabiam que era Abacuque. E eu quero, à luz da palavra, falar sobre as experiências de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, leremos a partir do versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e o Senhor não me escutarás. Até quando gritarei violência, e não salvarás? Por que você me deixa ver a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão, destruição, violência? Tudo isso está diante de mim. Contendas e litígios se levantam por todos os lados. A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta. O perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. Essa semana que passou, eu li uma publicação de um jornal de São Paulo que me causou muita inquietação na alma. Diante daquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eles fizeram uma charge onde uma família era colocada em cima de uma casa e as águas já estavam beirando o telhado e aquela mãe estava chorando. E a sua filha vira para ela e diz: mãe, não chora, porque senão vai ser mais água. Quando eu vi essa charge, uma flecha entrou no meu coração e eu perguntei: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Por quê? O Senhor fica tão indiferente a tudo aquilo que está acontecendo nesse tempo? Por que nós olhamos para todos os lados e muitas vezes nos sentimos abandonados pelo Senhor? Nós oramos, choramos, clamamos, pedimos a intervenção dos céus, só que parece que nós estamos abandonados à própria sorte. Parece que a injustiça, a violência, ela a cada dia que passa cresce mais e a nossa fé vai desfalecendo porque nós acreditamos numa intervenção. Nós, de alguma forma, esperamos que o Senhor faça alguma coisa segundo aquilo que nós queremos e nada acontece. Porque, irmãos, todos nós buscamos justiça própria. Todos nós, de alguma forma, queremos que as pessoas que fazem o mal sejam punidas. Nós nos sentimos bem quando alguém, de alguma forma, fala alguma coisa sobre Deus, escarnece, e logo depois acontece alguma coisa com ela. Eu lembro que há um tempo atrás eu tive uma conversa um pouco ríspida com uma pessoa, porque a gente estava falando desse cenário de transgressões à lei do Senhor, de falta de respeito sobre quem é Jesus, e essa pessoa virou e falou assim: mas Deus, Ele não se deixa escarnecer. Você viu o que aconteceu com o Titanic? Quando uma pessoa, eu não sei se foi um engenheiro, se foi o construtor, se foi o dono, disse que nem Deus afunda o Titanic. E o navio foi lá e afundou. Dentro de nós vem um senso de justiça. Dentro de nós vem uma sensação de que aquilo que foi falado teve uma resposta dos céus. E existe uma saciedade na nossa alma. E eu virei para aquele homem e falei assim: eu não acredito que o Titanic tenha afundado porque essa pessoa falou isso. E eu arrumei um problema.
Porque eu não acredito que Deus vai fazer o mal, mesmo sendo um Deus justo, para de alguma forma provar ou causar medo ao ponto de nós acreditarmos que Ele é soberano. Deus não precisa se defender. Deus não precisa causar o mal para que de alguma forma as pessoas tenham medo de escarnecer o seu nome. Porque nós temos um Deus que é tardio no irar-se, no irá. Nós temos um Deus que Ele é paciente quando Ele vê a impunidade. E dentro desse mesmo contexto, essa pessoa contou a história de uns jovens, que eu nem sei se é real, que estavam saindo para uma balada, para alguma coisa nesse sentido, e a mãe de um desses jovens entregou uma caixa de ovo e falou: olha, esses ovos representam Deus, o Espírito Santo na sua vida. Leva com vocês e cuida do Espírito Santo, está com vocês. E no caminho houve um grande acidente e aqueles jovens morreram. E a única coisa que permaneceu intacta foi a caixa de ovos. Eu falei: meu Deus do céu, Deus vai matar 4 jovens porque, de alguma forma, eles não acreditaram que aquela caixa de ovos representava a sua presença. O que eu estou querendo te mostrar nessa manhã? Existe dentro de nós uma sensação de que aquilo que é feito contra o Senhor tem que ser respondido. Existe uma sensação de justiça própria. E de alguma forma, Deus, Ele guarda a sua santidade, o seu poder, o seu nome, se aqueles que o escarnecem são punidos pelo que falaram. E quando nós falamos isso, nós estamos simplificando quem é Deus e o seu amor a uma lógica humana, porque nós somos assim com a gente, com as pessoas que nós amamos. Nós não conseguimos entender esse amor imensurável e a sua aplicação nas nossas vidas e queremos reduzir Deus àquilo que é explicável, quando o seu amor é muito maior. Quando o seu amor não vai caber na psique humana, nem em nenhum tipo de explicação ou filosofia, porque é totalmente inexplicável. Só que, mesmo sabendo disso tudo, nós temos crises quando alguma coisa acontece ao nosso redor. E isso não é problema para Deus. Porque as nossas crises não é problema para Deus. O que você sente, o que você pensa, não é um problema para Deus. Porque Ele não está reduzido ao agora. E a prova disso, eu acho lindo, quando a gente estuda os profetas, esses homens que marcaram esse tempo, porque mostram um Deus presente. Um Deus que não quer apenas uma relação, um Deus que quer um relacionamento. O ministério profético, ele é notório, porque os profetas tinham a incumbência clara de trazer aquilo que está nos céus a uma aplicação aqui na terra. É como se os profetas fossem revelados aquilo que está no coração de Deus e esses profetas apontavam um caminho para os homens seguirem. Só que no livro de Abacuque a gente vê uma relação totalmente contrária. O profeta, ele tem algumas inquietações dentro dele e ele vai fazer alguns questionamentos ao Senhor. Irmãos, pasmem, Deus para responder esse homem. Da mesma forma que Ele para nos responder. Da mesma forma que Ele deseja fazer comigo e você, no dia que nós tivemos dúvidas, inquietações. Durante muitos anos foi apresentado para nós um Deus distante. Durante muitos anos foi apresentado para nós um Deus que vai fazer tudo aquilo que nós queremos, que vai seguir uma lógica onde tudo vai se tornar real nas nossas vidas e não fomos preparados para em alguns momentos passarmos por crises. Para em algum momento realmente nós duvidarmos e muitas vezes abandonarmos tudo. Porque nós não conseguimos entender quem é esse Deus. Porque se nós entendermos, nós não vamos fazer isso.
Só que Deus não tem problema com as nossas crises. Porque quando os discípulos no caminho de Emaús, assim como o pastor Juan orou naquela manhã, a manhã da ressurreição de Jesus, aquelas mulheres indo até a sepultura, vendo que a pedra estava rolada, o anjo dizendo, ele não está mais aqui, a notícia sendo dada, aqueles 2 homens resolveram ir embora. Aqueles homens resolveram abandonar tudo e eles mesmos falam para o próprio Jesus que eles não tinham reconhecido: nós acreditávamos que Jesus nos livraria do Império Romano. Nós acreditávamos que ele resgataria os tempos gloriosos de Israel, mas mataram Jesus. Ele só fez o bem. E perceba que quando Jesus ressuscita, Jesus vai até esses homens, porque ele tinha a real noção do que estava acontecendo. Ele tem a real noção do que está acontecendo com você. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe que muitas vezes nós temos medo. Ele sabe que muitas vezes nós temos questionamentos. Tentamos até levar a nossa vida de uma forma automática, tentando fazer todo mundo acreditar que está tudo bem. Mas ele conhece você por inteiro, de uma forma individual. Deus não trabalha em rebanho. Deus, ele olha para esse lugar, ele vê você. Eu poderia falar de Tomé, que resolve não acreditar, que resolve duvidar. E Jesus vai lá e fala: olha, se você não acredita, toca. Olha que coisa incrível esse amor. Olha que extraordinário essa possibilidade de uma relação íntima e próxima com Ele. Só que isso só vai ser construído em verdade quando nós tivermos a capacidade de não florearmos aquilo que nós pensamos, de lançar sobre ele as nossas preocupações e inquietações. E foi isso que o profeta Abacuque fez. Até quando, Senhor? Até quando você vai me fazer ver o que está acontecendo com Judá? Até quando eu vou ver a impunidade, a violência? Até quando eu vou ver os maus prevalecendo sobre os justos? Eu clamo, eu busco e o Senhor não faz nada. É como se o Senhor estivesse indiferente ao que está acontecendo. Se o Senhor não quer fazer nada, por que você me mostra? E, irmãos, era um tempo de muita apostasia. Abacuque, ele foi contemporâneo de Naum, de Sofonias e de Jeremias. Judá estava corrompida. A nação adotou para si práticas religiosas de ídolos pagãos. Jeremias, por diversas vezes, vai questionar por que os israelitas estão sacrificando seus próprios filhos a deuses estranhos. Deus nunca pediu isso a eles, e eles estão fazendo para deuses estranhos. A prostituição estava crescendo de uma forma descontrolada, porque era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo de luta, era um tempo de dificuldade. Os ricos estavam cada vez mais ricos, e os pobres estavam cada vez mais sendo humilhados. E eles buscavam por ajuda, eles buscavam por socorro, e os homens de Deus se colocavam nesse lugar de intercessão, de clamor, de choro. Só que nada acontecia. Só que Deus não se manifestava. E quando alguma causa era julgada, a injustiça predominava. Então, a pouca esperança que existia caía quando os tribunais se levantavam para julgar as causas dos pobres. A ponto do profeta não aguentar mais. E ele falar, cara... E talvez essa tenha sido a oração mais sincera que ele fez. Porque ele falou, até quando? O que mais eu preciso fazer? É muita impiedade. É muita dor. Nesse momento, a fé desse homem entra em crise. Por que continuar crendo se Deus nada faz?
E quantos de nós já nos pegamos pensando nisso? Como que eu vou continuar crendo? Como que eu vou continuar no caminho? Como que eu vou continuar acreditando? Se ao meu redor está tudo desmoronando. Se a minha família está destruída. Se a minha vida financeira já colapsou há muito tempo. Se as minhas emoções, elas já estão totalmente vulneráveis. Como que eu vou continuar acreditando no Senhor se eu já não tenho mais esperança? Não existe dentro de mim expectativa para que nada novo aconteça. É nesse momento que nós vamos definir se viveremos pelo que estamos vendo ou se acreditaremos naquilo que Deus é. Porque nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde os nossos olhos não conseguem ver, a nossa fé, ela tem que estar alicerçada primeiro na palavra e depois naquilo que nós vivemos com Ele, nas experiências que nós já tivemos. Porque é muito comum em momentos assim, nós abandonarmos e esquecermos tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que Ele já fez, e acreditarmos que a guerra que estou vivendo agora é a mais cruel da minha vida, é aquela que eu não vou conseguir vencer de forma alguma. Só que assim como Jeremias diz lá em Lamentação 3, é nesse momento que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá, porque o nosso Redentor vive e em breve Ele há de se manifestar. E Abacuque lança as preocupações sobre ele. E eu quero te incentivar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a ser muito sincero com Jesus, a não ter apenas uma relação com Ele, ter um relacionamento, a ter a capacidade de se desnudar e ser sincero, porque Ele já sabe o que você está pensando. E Jesus então responde, e Deus então responde a Abacuque e diz: olha, vê entre as nações, porque eu estou realizando uma grande obra nesse tempo, uma obra que você não crê e que muitos não acreditarão quando ela for contada. Sou eu que estou levantando os caldeus. O mundo antigo, ele era dominado pela Síria. A Assíria foi um povo muito cruel com o povo do Senhor. Você vai lembrar do rei Senaqueribe? Você vai lembrar do tempo em que o reino do norte foi sitiado. A Síria era o poder dominante no mundo antigo. E Deus então resolve responder a Abacuque dizendo que a justiça estava vindo, mas essa justiça não estava apenas relacionada ao que o povo de Deus estava vivendo, o reino de Judá, mas ele traria uma justiça para aquele tempo. E ele diz que está levantando uma nação, os caldeus, também conhecidos como os babilônicos. E esses babilônicos, eles iriam sofrer a punição por tudo aquilo que eles fizeram com o povo de Deus. O que Deus está tentando mostrar? A minha justiça não vai vir só para esse tempo. Tudo que aconteceu com o meu povo vai ser julgado. E quando eu trouxer justiça, tudo aquilo que foi feito não ficará impune. Porque eu estou levantando o povo. Um povo que é rápido. Um povo que tem muitos carros, muitos cavalos. Um povo que é vassalo, violento. E Naum, contemporâneo de Abacuque, Deus libera também uma profecia de justiça para Naum. Quando ele diz: olha, eu sou um Deus que sou muito paciente. Eu tenho muita dificuldade em me irar. Mas os meus caminhos são no meio da tempestade e da tormenta. As nuvens são poeira dos meus pés. E ele diz: mas eu sou o esconderijo, eu sou fortaleza para aqueles que esperam em mim. Quando eu passo, os montes tremem. Quando eu passo a terra e tudo que nele habita se prostra diante de mim. E eu já liberei uma sentença sobre a Síria. Para você ter uma real noção do que está acontecendo, vocês lembram do profeta Jonas, que foi a Nínive? Nínive é a capital da Síria.
Então, naquele momento, Abacuque recebe uma notícia que alegra o coração dele, porque Deus não está indiferente ao que está acontecendo. A Síria vai ser julgada. Só que Deus continua e diz: e esse mesmo povo que eu vou levantar contra a Síria, eu vou levantar contra Judá. Quando Deus fala isso para Abacuque, Abacuque entra em colapso. Deus, você vai usar esse povo, essa nação pagã, essa nação violenta, para trazer juízo sobre Judá? Mas calma aí, o Senhor não é santo desde eternamente? O Senhor não é um Deus puro? O Senhor não é um Deus que tem paciência e dificuldade de se irar? Agora, para trazer justiça para esse povo, você vai levantar esse povo que é violento, esse povo que é mau, esse povo que é soberbo? Calma aí, é incoerente. Tem alguma coisa que está acontecendo, porque nós seremos fisgados assim como os peixes são no mar, e eles nos matarão. E ele lança essa pergunta novamente para Deus, e ele diz: olha, eu vou para a torre de vigia, e eu vou ficar lá até o Senhor me responder. Por quê? Porque eu não estou entendendo os seus caminhos. Eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer fazer. Porque não é possível que um Deus bom vai usar pessoas más para fazer justiça. E ele vai para a torre de vigia. E mais uma vez, Deus responde a Abacuque. E Deus diz: sou eu que estou realmente levantando os caldeus. Mas agora, o que eu vou fazer, Abacuque? Você vai escrever em placas grandes, para que todo mundo passe e veja. Porque essa visão, ela tem um tempo determinado. Essa visão, ela não vai falhar. Eu vou fazer justiça usando esses homens, mas que eles saibam que eles também serão abatidos, que eles também serão julgados. E os justos, aqueles que são bons, aqueles que são retos diante aos meus olhos, esses não precisam se preocupar. Sabe por quê? Esses viverão pela fé. O que Deus está querendo mostrar, e isso é muito real para nós, que Ele conhece aqueles que nele esperam. Que nós não precisamos nos preocupar se realmente nós estivermos escondidos na sombra de suas asas. Se nós mantivermos a nossa fé em tempos de dificuldades e acreditarmos que haja o que houver, venha o que vier, o melhor lugar para se estar é no lugar de justiça e retidão. Naquele momento, Abacuque recebe essa profecia, causa um grande alívio no seu coração. Por quê? Porque ele entende que a fé dele, aquilo que ele sempre acreditou, aquilo que ele sempre lutou para manter como estilo de vida, como regra, não está sendo em vão. E mesmo que o mal aconteça, mesmo que o colapso venha, Deus vai guardar aquele que é justo. E essa palavra é real para os dias de hoje. Para você que tem se mantido íntegro, para você que tem se mantido fiel, para você que tem acreditado mesmo contra as circunstâncias, para você que não tem se apegado a esse tempo, tem esperado no Senhor, Ele há de se manifestar. Porque isso é fé. A firme convicção daquilo que não se... Irmãos, o grande problema é esse: a gente insiste em viver pelo que nós estamos vendo. A gente insiste em viver segundo aquilo que nós estamos experimentando. Só que a vida com Deus transcende ao que é epidérmico, ao que é temporal. Porque isso tudo é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno, cara. O que Deus tem para nós é imensurável. Deus não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E existem promessas para aqueles que se mantêm fiéis aos princípios que foram instituídos por Ele. Mesmo que nesse momento a gente veja injustiça. Mesmo que a nossa fé, ela venha fraquejar em alguns momentos, porque seguir o que Deus tem muitas vezes vai nos colocar em lugares desérticos, em lugares assustadores.
Muitas vezes nós vamos ter que sofrer calúnia, difamação. Muitas vezes nós vamos ter que sofrer fisicamente por estar em um caminho de obediência. Jeremias capítulo 20, levando uma mensagem do Senhor. Ele chega no templo, os filhos do sacerdote passou, dá uma surra nele, e a palavra vai dizer que ele fica amarrado a noite toda, dessa forma. Espancado, machucado, ferido, fisicamente e também a sua alma dilacerada. Chega no outro dia e diz: cara, eu não quero mais, eu cansei. Por que você faz eu denunciar pecado? Por que o Senhor faz eu trazer juízo sobre o povo? Cara, eu não quero mais, eu quero abandonar tudo. E no meio dessa verdade, no meio dessa externar de emoções, ele diz: mas alguma coisa queima dentro do meu peito, e mesmo que eu tente resistir, e mesmo que eu tente não falar, eu não consigo, porque eu não consigo mais conter aquilo que está dentro de mim. É você continuar, mesmo que as situações sejam desfavoráveis. É você acreditar, mesmo que o cenário esteja adverso, ou que as orações não tenham sido respondidas da forma que você quer, da forma que você acha. Porque, irmãos, se Deus respondesse todas as nossas orações da forma que nós queremos, imagina o que seríamos hoje. Já pensou? Se Deus te dá tudo aquilo que você pediu ao longo da sua vida a Ele? Como seria a sua vida hoje? Porque nós não sabemos o que é bom para a gente pensa sempre no momento, a gente pensa sempre no agora. Deus, Ele tem a história na palma das suas mãos, Ele não está preso ao agora. E Ele diz para Abacuque: olha, eu estou levantando eles, e eles vão trazer realmente justiça sobre Judá, mas aquele que é justo, aquele que tem fé, esse vai perseverar. Irmãos, nós precisamos viver pela fé. Não nos prendermos ao que é agora, mas termos a convicção daquilo que está por vir. E a fé não é um sentimento. A fé não é algo que eu tenho dentro de mim, um superpoder que de repente eu estou passando por uma situação difícil, agora eu tenho fé. Não é. Não é algo que eu gero dentro de mim. É algo que eu tenho que pedir ao Senhor. É algo que nasce dentro de experiências que eu tenho com Ele. Aí eu entendo que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: é me alegrar na tribulação, porque a tribulação vai produzir experiência, a experiência vai produzir paciência, a paciência vai produzir esperança, e a esperança me dá a certeza que o amor de Deus vai ser derramado. O que Paulo está dizendo? Olha, se eu tiver paciência, com certeza Deus vai se manifestar. Se Ele se manifestar, eu vou ter essa experiência, e essa experiência vai produzir dentro de mim uma esperança. Por quê? Porque eu vou saber que Ele vai realmente se manifestar. Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo que aos nossos olhos tudo esteja descontrolado. E Abacuque, então, ele cai em um entendimento sobre quem é Deus. Porque momentos assim, momentos desérticos, nos revelam quem é Deus. A maioria das experiências de homens e mulheres à luz da palavra, a maioria das experiências de pessoas que nós conversamos no dia a dia, elas nasceram em tempos de adversidade. E o nosso grande desafio é continuar crendo. Continuar crendo quando nós não estamos vendo, quando não estamos sentindo, quando não estamos conseguindo tocar. É continuar como se a vontade e a bondade de Deus, ela fosse tão real dentro de nós, que o que estamos vivendo não vai fazer com que a nossa fé esmoreça. Afinal, o justo viverá pela... e nós não iremos retroceder. Então Deus começa a liberar algumas sentenças sobre aquele povo. E Deus diz: olha, ai daquele que ajunta para si aquilo que não é dele, à custa de morte, de vingança, aqueles que tomam as coisas da garra do mal,
Ai daqueles que edificam cidades e fundamentam sobre a iniquidade. Ai daquele que dera a beber ao seu companheiro, misturando bebida no seu furor, e que faz vergonha. Ai daquele que desperta e adora ídolos. O que Deus está mostrando? Que tudo aquilo que a Babilônia vai fazer também seria julgado. E quando Abacuque tem essa revelação sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, quando Abacuque consegue entender o domínio de Deus sobre a história, ele faz uma oração que é a oração mais linda da palavra. Uma das orações mais lindas da palavra. Porque eu gosto muito de falar, e você já deve ter ouvido ou em algumas orações, ou em algumas mensagens, que quando a gente descobre quem é Deus, quando a gente tem experiências profundas com Ele, a gente para de se importar um pouco com aquilo que está para acontecer. E o nosso único desejo é contemplá-lo. Porque o melhor lugar para estar é próximo dele. Porque ali nós temos a certeza de onde estamos fundamentados. E mesmo que venha o dia mau, mesmo que venha as incertezas, mesmo que venha a insegurança, a gente sabe aonde estamos alicerçados. Bem-aventurado é um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Bem-aventurado somos nós quando construímos a nossa vida sobre Jesus Cristo. E então Abacuque vai e faz a oração, onde ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza e Ele faz os meus pés andar como a corça. O que o profeta está tentando nos mostrar, que vale a pena confiar no Senhor. Mesmo que tudo esteja colapsado, mesmo que eu esteja sendo pressionado e pense que eu não vou conseguir resistir, mesmo que venha a calúnia, a difamação, e eu não tenha condições de me defender, mesmo que eu viva hoje uma crise financeira tão grande, e de alguma forma eu tente por todos os caminhos, e às vezes até eu sou precipitado e faço escolhas que eu não deveria, em todos esses momentos, ainda vale a pena continuar no Senhor. Ainda vale a pena acreditar em tudo aquilo que Ele falou. Todo mundo que continuou crendo quanto às possibilidades experimentou algo novo da parte de Deus. Isaías, o povo aprisionado, esse cativeiro já acontecendo babilônico, o povo subjugado. A Babilônia foi um dos piores cativeiros que Judá experimentou, porque assim, eles já estavam no lugar que Deus tinha colocado, eles já tinham experimentado desse Deus, e mesmo assim eles voltaram a fazer o que é mal diante do Senhor, e Deus entregou eles na mão dos inimigos. Dentro desse lugar de escassez, de escravidão, Deus vira e fala para aqueles homens e mulheres: olha, quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão se afogar, porque eu estou com vocês. E mais na frente ele diz: eu estou fazendo algo novo. Vocês não percebem? Os desertos estão se transformando em mananciais de água. Aquilo que era seco, agora está gerando vida. E é assim que eu vou fazer com vocês. E é assim que Deus vai fazer com homens e mulheres nessa manhã. Pressionados, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior vai se renovando de glória em glória. Porque não é sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer. Não é sobre o que nós sentimos.
É sobre um Deus que escolheu se aperfeiçoar, nos aperfeiçoar na nossa fraqueza e dizer que os momentos de maior vulnerabilidade, os momentos onde realmente eu não tenho o que fazer, é nesses momentos que eu sou forte. E eu quero te convidar a se levantar nessa manhã. E eu fui para esse lugar de oração. Aquela charge realmente mexeu muito comigo. É muita impunidade, é muita dor. Até que a palavra do Senhor veio a mim. E enquanto eu estava ali nesse lugar, o Espírito me levou até Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No início, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face do abismo. Logo, o Espírito me levou até Apocalipse, capítulo 22, versículo 21 e 22. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, e eu venho sem demora. A minha paz esteja com vocês. E eu comecei a me questionar, porque assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, início da palavra. Apocalipse 22, 21, 22, o final da palavra. Só que eu estou aqui no meio. E a palavra veio a mim dizendo: Lautinho, quando eu criei todas as coisas onde não existia nada, eu já sabia de tudo que iria acontecer na história. Tudo já estava dentro de um controle da minha mão. O que você está vendo hoje, mesmo que você se sinta surpreso, mesmo que você se sinta angustiado, eu já sabia que isso iria acontecer. Mas quem disse que o justo não está sendo assistido? Quem disse que eu não estou lá com ele? Quem disse que eles estão abandonados? Isso é uma concepção, uma ótica sua. Porque eu tenho guardado pessoas, e algumas pessoas eu tenho recolhido para mim. O injusto, o mau, o perverso, ele está sendo julgado e recebendo aquilo que ele merece. Mas eu tenho me revelado através de pessoas que estão indo para aquele lugar e se entregando para revelar amor por outras pessoas. Afinal, vocês que são discípulos não serão reconhecidos pelo amor? Eles não verão o meu amor quando eu manifestar através de vocês? Então eu estou me manifestando para pessoas de uma forma que você nem imagina. Você acha que a sua justiça, que é comparada a um trapo de imundícia, ela é mais pura que a minha? Você acha que se você está sofrendo, eu estou indiferente, você é melhor que eu? E meu coração começou a ficar constrangido, contrito. Porque muitas vezes nós nos colocamos em um lugar onde o que nós queremos ou podemos fazer é melhor do que o que Deus tem. Mas eu também estou no final de todas as coisas. E quando esse dia chegar, aqueles que perseverarem estarão comigo. Aqueles que acreditarem viverão angústias, calamidades. Mas tem algo preparado para eles que eles não esperam. É maior do que você pode pensar, é maior do que você pode imaginar. Quem era você quando eu te chamei? Se desliga do que é terreno, Valtinho, e se ligue no que é eterno. Irmão, irmã, se desligue do que é terreno e se ligue no que é eterno. Porque
essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória incomparável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Se nós tivermos que sofrer aqui, sofreremos. Se nós tivermos que ser caluniados, seremos. Se quiserem nos abater, nós seremos abatidos. Mas ainda assim, temos a certeza que Ele estará conosco e que Ele vai se manifestar. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, não sei mesmo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está sentindo. Talvez igual eu estava. Você está cheio de indagações, cara. Você está cheio de dúvidas. E isso está te consumindo. Isso está te machucando. Isso está te maltratando. O convite de Deus é você lançar sobre Ele. O nosso maior desafio é transicionar nossa mente de um Deus distante para um Deus de perto. É subir nesse lugar. É subir nesse monte. E não sair de lá até encontrado. Esse monte pode ser dentro do seu quarto. Esse monte pode ser em um lugar secreto. Esse monte não é sobre uma altura de relevo. É sobre um lugar onde a gente entra tão faminto que não sai de lá até experimentar algo da parte do Senhor. É isso que Deus tem para nós. E eu quero orar com você. A nossa hora está muito avançada. Mas de repente você precisa de uma oração ou quer entregar alguma coisa a Ele. Eu queria que você erguesse em suas mãos em sinal de rendição. Você que tem alguma questão para apresentar para Ele nessa manhã. Algo que você não está nem com coragem de falar. Cara, lança sobre Ele, cara. Não vai para casa assim. Não permita que isso roube a sua fé e te consuma. Desde a eternidade, ainda não se viu, nem com ouvido se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E esse Deus que nós pregamos, é Ele que nós vivemos. E é por Ele que nós vamos morrer. Que Deus tire tudo de nós, mas não tire a sua presença. Deus, homens e mulheres estão aqui, Pai, com as mãos erguidas. Algumas questões, Deus, têm nos impedido de nos relacionarmos com você de uma forma livre. Algumas situações têm roubado a nossa fé. Eu quero te pedir que nessa manhã, Deus, o Senhor desça com resposta. O Senhor desça com alívio, com restauração. Não é sobre as minhas palavras, mas é sobre uma promessa que nós não estaríamos sozinhos e que os corações comecem a aquecer nessa manhã, Pai. Que os corações comecem a queimar, Deus. E a certeza de que nós não estamos sós comece a tomar conta agora de homens e mulheres. Aonde houver um cativeiro de alma, Deus. Aonde houver uma impossibilidade física. Onde Deus estiver algo, Pai, que não nos deixe experimentar essa liberdade, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo passe agora. Visite e toque. E em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui livres, libertos, totalmente entregues à liberdade que o Senhor tem para nos oferecer. Cuida de homens e mulheres, Deus. Se revele, reafirme propósito, solidifique a nossa fé,
Não permita que os nossos olhos vacilem. Não permita, Deus, que os nossos passos estejam sendo guiados pelo que nós estamos vendo, porque nós queremos andar no que é eterno. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo se os celeiros estiverem vazios, nós continuaremos acreditando no Senhor. Nós continuaremos fiéis ao que o Senhor tem nos revelado. E eu oro em nome de Jesus, meu irmão. Vai na paz. Tenha a melhor semana na sua vida. Que onde você tocar, prospere. Que onde você colocar a planta dos seus pés, o nome de Jesus seja engrandecido. Que os teus celeiros sejam fartos e o amor e a graça de Deus esteja com você. Vá em paz e tenha a melhor semana da sua vida, vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Uou!